Salmo 30, o salmo que transforma choro em alegria ao amanhecer. Faça essa oração comigo. Tem gente que acha que a dor é eterna, que o silêncio de Deus é sinal de abandono, que quando tudo dá errado é porque o céu fechou as portas. Mas e se eu te dissesse que existe um texto na Bíblia que não só responde isso, como vira o jogo? O Salmo 30 não é apenas uma oração bonita, é um portal de virada espiritual. Ele é o ponto de transição entre o pranto e a dança, entre a humilhação e a exaltação, entre a noite escura e a luz da manhã. Não é coincidência que este salmo foi escrito por Davi num momento muito específico da vida, quando ele tinha acabado de ser levantado de um buraco emocional, espiritual e talvez até físico. Ele diz: Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. O homem que estava no fundo do poço agora estava declarando vitória. Aquele que quase foi engolido pelo luto, agora estava vestindo alegria como um manto. E sabe por quê? Porque ele teve um encontro com o Deus que transforma o cenário, não por fora, mas de dentro para fora. Tem coisa na vida que a gente não consegue explicar. Você ora, espera, faz tudo certo, e mesmo assim o sofrimento bate na porta. É como aquela madrugada interminável, onde o relógio parece travado e o coração parece estar preso a uma tempestade que não passa. Mas a palavra é clara. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não diz talvez, nem quem sabe, nem se for da vontade de Deus. Diz que vem. E quando Deus diz que vem, a única coisa que você precisa fazer é permanecer de pé até o sol aparecer. Muita gente lê o Salmo 30 como uma poesia bonita, mas hoje eu quero te convidar a fazer mais. Quero que você viva esse salmo como uma oração de guerra, como uma declaração de fé, como um grito da alma que já entendeu que a tristeza tem data de validade e que a alegria, quando chega, não vem sozinha. Ela vem com cura, vem com restauração, vem com propósito, vem com recomeço. Talvez você esteja aí do outro lado, segurando o choro, ou já chorou tanto que nem tem mais lágrimas, e eu te entendo. Mas nesse vídeo você vai entender que Deus não ignora lágrimas sinceras. Ele recolhe, Ele responde e Ele transforma. E se você orar esse salmo comigo, de verdade, com o coração inteiro, algo vai mudar. Pode não ser do lado de fora ainda, mas por dentro você vai sentir. Então agora, respira fundo. Silencia o coração e entra comigo nesse momento, porque não é só um vídeo, é um encontro com Deus, e mais do que isso, é o início do seu amanhecer. Há um detalhe no Salmo 30 que muita gente ignora. O texto não começa com a alegria, começa com a lembrança do abismo. Davi diz: Exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste e não deixaste que meus inimigos se alegrassem contra mim. Só quem já foi humilhado sabe o peso de ver o inimigo rindo da tua dor. Só quem já passou pelo vale entende o que significa ser sustentado por Deus, quando tudo à sua volta quer te empurrar para o chão. E aí vem o versículo que virou promessa para tanta gente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o que ninguém conta é que essa noite, às vezes, é longa. É fria, é silenciosa e o pior, parece injusta. Você já viveu esse tipo de noite onde tudo o que resta é o travesseiro molhado, o peito apertado e aquela pergunta que não sai: até quando, Senhor? A verdade é que muita gente desiste antes da manhã chegar, porque não consegue ver nada mudando, porque o céu parece de bronze e Deus parece calado. Só que a Bíblia nunca disse que Deus grita no escuro. Ela diz que Ele age no silêncio. Enquanto a tua mente está lutando contra os medos, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele não precisa de aplausos nem de plateia. Ele só precisa de um coração que escolhe confiar, mesmo sem entender. Davi sabia disso. Ele já tinha enfrentado leões, gigantes, perseguições, mas agora ele estava lidando com algo mais profundo. Ele mesmo.
O maior inimigo que enfrentamos nem sempre está fora, está dentro. A ansiedade, a desesperança, aquela sensação de que nada mais vai funcionar. E é nesse momento que a fé não é mais uma opção bonita de domingo. Ela se torna o fio que nos mantém de pé. Sabe aquela oração que você fez chorando, achando que ninguém ouviu? Ela subiu. Deus ouviu cada palavra, até aquelas que você não teve força para dizer. A noite do Salmo 30 não é o fim, é o intervalo. É o momento antes do milagre repentino que vem sem aviso, mas com precisão divina. E quando a luz da manhã finalmente romper, você vai entender que não ficou sozinho nem por um segundo. Por isso, não despreze a noite. Ela tem propósito, ela ensina, ela revela e, acima de tudo, ela prepara, porque só reconhece o valor do amanhecer quem passou pela escuridão. E se você está ouvindo isso agora, é porque Deus não te esqueceu. É porque Ele te sustenta. É porque mesmo que o choro ainda esteja aí, a alegria já começou a se aproximar. Não tem como passar pelo Salmo 30 sem se arrepiar ao ler o que Davi declara lá no final. Converteste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Essa não é só uma frase bonita. É uma mudança de cenário, uma mudança de estado, uma mudança de identidade. Davi está dizendo que Deus não só enxugou as lágrimas dele, mas colocou alegria onde antes havia luto. Você já viu alguém de luto dançar? Não é comum. É quase ofensivo para quem está debaixo da dor pensar em se levantar e sorrir. Só que Deus não opera dentro do que é comum. Ele não segue os protocolos da lógica humana. O que para nós é tempo de lamento, para Ele pode ser o exato momento de restauração. E isso mexe com a gente, porque a gente espera ser curado para depois louvar. Mas Deus nos chama para louvar enquanto ainda estamos sendo curados. É como se o Senhor dissesse: enquanto você chora, eu estou preparando a música. Quando você perceber, sua alma já vai estar dançando. E talvez seja por isso que muita gente não entende o processo de Deus. Ele não espera a tempestade passar para mandar o sol. Ele faz os dois acontecerem ao mesmo tempo. Porque o verdadeiro milagre não é a ausência de dor, é a presença de Deus mesmo no meio da dor. Davi não saiu dançando porque tudo estava resolvido. Ele dançou porque entendeu que o choro não o definia mais. A dor pode ter marcado, mas não dominava. E isso muda tudo. Porque enquanto o mundo espera ver resultados, Deus espera ver rendição. Quando você se rende, Ele se move. Quando você para de controlar tudo e entrega, Ele assume o volante e muda o caminho. Mas não se engane. A dança aqui não é superficial, não é um sorriso forçado. É a expressão de uma alma que foi tocada, virada, restaurada por dentro. É aquela alegria que ninguém entende, mas todo mundo sente. É quando você entra num ambiente e, mesmo sem dizer nada, as pessoas percebem que Deus fez algo em você. Porque só quem já chorou com profundidade consegue sorrir com verdade. E se você ainda não chegou nesse ponto, tudo bem. O Salmo 30 não é uma cobrança, é uma promessa. Deus não está exigindo que você dance agora. Ele está te dizendo que vai chegar o tempo da dança. Vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e dizer: era necessário, doeu, mas me fez crescer. E agora eu danço, não porque esqueci a dor, mas porque fui liberto por ela. Quando Davi escreve sobre dança e alegria, ele não está falando apenas de emoção. Ele está falando de som, de um tipo de música que nasce não dos instrumentos, mas da alma restaurada. O Salmo 30 diz: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. É nesse momento que a gente percebe: o verdadeiro louvor não vem de quem nunca chorou. Ele vem de quem sobreviveu à noite escura e ainda escolheu cantar. E é por isso que esse salmo toca tanto o nosso coração, porque ele conversa com o silêncio que muitos carregam dentro de si.
Aquele silêncio pesado, cheio de perguntas sem resposta, orações sem retorno, vontades guardadas, dores não ditas. Esse silêncio que, se a gente não cuidar, vira peso, mas quando entregue a Deus, vira melodia. Ele transforma a angústia muda em adoração viva. Ele pega o silêncio da alma e traduz em canção do céu. Talvez você já tenha se calado, talvez você já tenha perdido até a vontade de orar. Tem gente que não fala mais com Deus não porque perdeu a fé, mas porque perdeu as forças. E se esse for o seu caso, entenda uma coisa: o Espírito Santo ora por você com gemidos que não se podem expressar. Mesmo que você não diga uma palavra, Deus já está interpretando seu silêncio como um clamor. O diabo adora silenciar quem tem chamado, adora isolar quem tem voz. Ele sabe que uma alma ferida em silêncio é mais fácil de manipular. Mas Deus sabe o som que há dentro de você e Ele está restaurando isso hoje. Ele está afinando novamente os teus sentimentos, recolocando a tua voz no lugar, despertando o teu espírito para cantar outra vez. Não um cântico qualquer, mas um cântico novo. Um louvor que não depende de palco, de aplauso ou de aprovação. Depende só de uma coisa: comunhão. Davi entendeu isso. E por isso ele declara: não me calarei. Porque quem já provou o gosto da presença de Deus não consegue mais se calar. Quem já foi restaurado não consegue mais viver como se não tivesse visto a glória. E essa é a tua verdade agora. O céu está escrevendo uma nova letra com a tua vida. Você achou que estava em silêncio, mas Deus estava apenas preparando a melodia. Então permita-se cantar de novo. Mesmo que seja baixinho, mesmo que a voz trema, mesmo que a lágrima escorra enquanto a canção sai. Porque a música que Deus quer ouvir não é a perfeita, é a sincera. E essa, meu irmão, minha irmã, só você pode entregar. No Salmo 30, Davi começa dizendo: Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Repara que ele não diz que foi curado por um profeta, por uma medicina ou por uma circunstância favorável. Ele diz: tu me saraste. Isso é profundo, porque revela um tipo de cura que não depende do ambiente. É uma cura que invade o íntimo, que toca as camadas que ninguém vê, que visita as regiões da alma onde a gente mesmo tem medo de entrar. A maioria das pessoas acha que precisa ver as coisas mudando por fora para então sentir paz por dentro. Mas Deus inverte isso. Ele cura de dentro para fora. Porque quando o coração está em paz, até o deserto se transforma em jardim. Quando a alma é restaurada, até as circunstâncias mais difíceis perdem o poder de nos paralisar. É por isso que tem gente que passa pelo vale com os olhos brilhando. Não porque o vale ficou mais leve, mas porque o coração foi fortalecido. E se você está ouvindo isso agora, talvez seja exatamente porque Deus quer te curar por dentro. Curar esse medo que você não fala para ninguém. Curar essa frustração de orações aparentemente não respondidas. Curar essa raiva que você sente de você mesmo por não conseguir sair desse buraco emocional. Sim, Deus cura isso também. Ele não é médico só do físico. Ele é especialista em almas cansadas, em corações esmagados, em mentes que estão a ponto de desistir. Tem dores que os exames não detectam. Tem feridas que o tempo não resolve, mas o toque do Espírito Santo alcança. E quando ele toca, não é só para aliviar, é para transformar. Não é analgésico espiritual, é cirurgia divina. Deus não faz curativo em alma ferida. Ele restaura completamente, mas para isso, você precisa se abrir. Precisa parar de maquiar a dor e deixá-la escancarar diante dele. Davi não teve vergonha de clamar. Ele gritou do fundo da dor: Senhor, eu clamei a ti. Isso exige humildade, porque clamar é admitir que não dá mais. É reconhecer que sozinho você não consegue. E é justamente nesse ponto que Deus entra. Ele entra quando você sai do controle.
Ele age quando você larga o disfarce e se permite ser vulnerável. A cura começa com o clamor e continua com a rendição. Deus não quer apenas te fazer voltar a sorrir. Ele quer te devolver a vida por inteiro. Ele quer fazer de você testemunho. Quer usar tua cicatriz como ponto de partida para curar outros. Mas primeiro, Ele precisa te tocar agora. E esse toque começa com um simples ato: confiar. Mesmo que ainda doa, mesmo que ainda esteja escuro, mesmo que pareça que nada está mudando, porque quando Ele começa a curar por dentro, o resto se alinha com o tempo. É curioso como o versículo mais conhecido do Salmo 30 é justamente o que fala da noite. O choro pode durar uma noite. Essa frase carrega uma verdade que assusta e conforta ao mesmo tempo. Assusta porque confirma: sim, a dor é real, o choro vem. Mas conforta porque ela não termina aí. Tem uma vírgula, não um ponto final. A alegria vem pela manhã. E esse vem é o que nos sustenta. A gente vive numa geração imediatista, que quer que tudo se resolva com um clique, uma oração, uma resposta rápida. Mas a Bíblia nunca prometeu isso. O que ela prometeu é fidelidade. E fidelidade é algo que se prova no tempo. Deus poderia simplesmente apagar a noite e colocar logo o amanhecer. Mas não é assim que Ele trabalha. Ele nos forma na escuridão. Porque é na noite que a fé amadurece, que a oração se aprofunda, que o ego se cala e a alma aprende a confiar. O problema é que, no meio do processo, a gente perde a referência. A noite parece eterna, mas toda noite, por mais longa que pareça, ainda tem um relógio correndo. Pode parecer que nada está acontecendo, mas o tempo de Deus nunca atrasa. Ele não está te punindo, Ele está te preparando. Deus não desperdiça dor. Ele transforma cada lágrima em uma semente. E a colheita sempre vem. Sempre. Não do jeito que a gente quer, mas da forma que mais edifica. Davi viveu isso. Ele não foi poupado da noite. Ele passou pela rejeição, pelo medo, pela humilhação, pela perseguição. E mesmo assim, não deixou de confiar. Ele chorou sim, mas continuou orando. Ele desabafou com Deus, gritou, clamou. E isso não o tornou fraco. Pelo contrário, o fortaleceu. Porque quem aprende a orar no escuro se torna inabalável na luz. O segredo do Salmo 30 é esse. Não é sobre evitar o choro, é sobre saber que ele tem hora para acabar. É confiar que a alegria não falha. E mais ainda, entender que muitas vezes Deus usa a noite para nos dar respostas que o dia nunca nos traria. O silêncio da madrugada revela o que o barulho da rotina esconde. E se você está atravessando esse tempo agora, não tente fugir. Atravessa, caminha, chora se for preciso, mas não para, porque a promessa está de pé. O amanhecer já começou a nascer no horizonte, mesmo que seus olhos ainda não percebam. O choro não tem a última palavra. A escuridão não define a história. E a sua vida, mesmo que marcada pela dor, está sendo redesenhada por Deus para um novo tempo. A noite é só o pano de fundo que Deus usa para fazer a luz brilhar ainda mais forte. E quando esse novo dia nascer, você vai olhar para trás e entender: não foi o fim, foi o início de algo muito maior. No mundo em que vivemos, alegria virou sinônimo de momento bom, de conquista, de festa, de aplauso. Mas a alegria que o Salmo 30 revela vai além disso. Ela não depende de circunstâncias, não nasce de fora para dentro. Ela é fruto da presença de Deus. E quando Davi diz que a alegria vem pela manhã, ele não está prometendo uma emoção, ele está anunciando uma visitação. Tem gente que passa a vida inteira buscando alegria e nunca encontra, porque está procurando no lugar errado. Espera que o dinheiro traga, que a família resolva, que o trabalho preencha, que o relacionamento cure, mas a alegria verdadeira não mora em coisas, ela mora em alguém. E quando o Espírito Santo ocupa o coração, até a dor se curva.
Não porque ela desaparece, mas porque perde o domínio. É essa alegria que muda o tom da alma, que silencia o desespero, que nos faz cantar mesmo em meio à luta. Você já reparou como algumas pessoas, mesmo passando por crises, ainda conseguem sorrir de um jeito que não é forçado? É porque descobriram essa fonte. Estão conectadas com algo maior do que elas. Algo que não se abala, não muda, não depende do humor do dia ou do saldo bancário. Davi tinha tudo para ser um homem amargo. Foi traído, humilhado, perseguido, enganado por gente próxima. Mas ele descobriu um segredo que mudou tudo. Em tua presença há plenitude de alegria. E quando essa presença ocupa espaço, não sobra lugar para o desespero. Ele pode até tentar voltar, mas não consegue dominar, porque o coração já está habitado por algo maior. Essa alegria, diferente da emoção passageira, tem raízes. Ela se sustenta no meio da crise. Ela floresce onde ninguém vê possibilidade. Ela se fortalece na oração, na entrega, no silêncio da madrugada. E quando você experimenta isso, sua vida muda de cor. A alma ganha nova música. O olhar volta a brilhar, não porque tudo deu certo, mas porque você descobriu que mesmo quando tudo dá errado, Deus permanece. É por isso que o Salmo 30 é tão poderoso. Ele não te convida a ignorar a dor. Ele te convida a descobrir um novo jeito de passar por ela. Com consciência, com fé, com confiança. A verdadeira alegria não é a ausência de lutas. É a certeza de que você não está sozinho nelas. E essa certeza, quando habita no peito, muda a atmosfera da vida inteira. Hoje, se você está buscando essa alegria, entenda, ela não é uma recompensa para quem merece. Ela é um presente para quem se rende. Um dom para quem aceita a presença de Deus como centro da vida. E essa presença está disponível agora, aqui. Nesse exato momento, só depende de você abrir o coração. A oração do Salmo 30 não é passiva, ela não é aquela prece feita por obrigação, nem um simples desabafo. Ela é uma declaração. É o tipo de oração que muda o ambiente. Não porque as palavras são bonitas, mas porque saem de um coração que crê, mesmo quando tudo à volta grita o contrário. Davi não estava apenas relatando um testemunho. Ele estava ensinando uma forma de se posicionar diante da dor. E isso tem poder. Quando você ora declarando que Deus é o teu socorro, mesmo sem sentir nada, algo muda. Pode não ser visível no momento, mas espiritualmente há uma movimentação. Céus se abrem, cadeias se rompem e a alma começa a se alinhar com a verdade eterna de Deus. A oração tem esse efeito. Ela realinha a nossa percepção com a promessa. Porque às vezes o que nos destrói não é a dor em si, é o que acreditamos no meio dela. A fé que se move em oração tem som de autoridade. É diferente de repetir frases prontas. É olhar para o caos e dizer, eu sei em quem tenho crido. É afirmar com convicção, Senhor, Tu me levantaste, mesmo caído, mesmo ferido, mesmo sem ver solução. É como se o Espírito assumisse o controle e lembrasse a alma. Você tem um Deus que não falha. E isso não é só espiritualidade poética, isso é prática, porque a forma como você ora determina a forma como você enfrenta a vida. Gente que ora com fé resiste à dor com mais coragem. Gente que ora com profundidade atravessa a crise com mais esperança. E gente que ora com verdade descobre que, mesmo em silêncio, Deus sempre respondeu. Por isso, a oração do Salmo 30 precisa ser feita com intenção. Não repita como um mantra vazio. Declare como quem está cravando a bandeira da fé no terreno da adversidade. Fale com o coração inteiro. Use sua própria voz. Deus não precisa de performance. Ele precisa de entrega. E quando há entrega, há transformação. Talvez hoje você ainda esteja orando entre lágrimas. Talvez sua voz esteja fraca. Mas Deus não está preocupado com a força do som. Ele está ouvindo o tom da sua fé. E se essa fé,
mesmo pequena, estiver sendo lançada a Ele com sinceridade, então se prepare, porque o ambiente vai mudar. Dentro de você e ao seu redor também, o choro pode até continuar por mais algumas horas, mas o ambiente da tua alma já começou a ser tomado pela presença de Deus. E onde Ele está, a alegria floresce. Onde Ele habita, a esperança se levanta. Onde Ele toca, tudo se transforma. E a oração é o caminho para essa transformação. Existe uma imagem muito forte nesse salmo que precisa ser vivida, não apenas lida. Davi diz: "Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria." Isso não é metáfora qualquer. Pano de saco naquela época era vestimenta de luto, de arrependimento, de humilhação. Era sinal visível de dor profunda. Era como se a pessoa dissesse: "Eu não quero disfarçar, eu estou sofrendo mesmo." E agora, no final do salmo, Davi está dizendo que Deus arrancou essa veste e o vestiu de algo novo. Isso fala de identidade. Porque quando estamos na dor por muito tempo, começamos a nos confundir com ela. A tristeza vira parte da rotina. O medo se disfarça de prudência. O luto passa a ser a linguagem do coração. E sem perceber, a gente vai se acostumando com a roupa do sofrimento. Mas Deus não te chamou para viver assim. Ele quer trocar essa veste. Ele quer te revestir de algo que vem direto do céu, a alegria dele. Só que para isso acontecer, precisa haver disposição para tirar o pano de saco. E essa é a parte mais difícil. Porque tem gente que se esconde atrás da dor. Tem gente que acha que, se largar o sofrimento, vai perder a identidade. É como se não soubesse mais quem é sem aquela dor. Mas Deus está dizendo hoje: você é mais do que o que te feriu. Você é mais do que o que te derrubou. Eu tenho uma nova roupa para você. Essa alegria que vem de Deus não é sorriso forçado. É vestimenta, é proteção, é presença. É como se Ele colocasse um manto sobre a tua alma e dissesse: agora você caminha comigo. Agora você não está mais no chão. Agora você não está mais sujo de culpa, nem coberto de vergonha. Agora você está vestido de mim. E esse manto não é invisível no mundo espiritual. Ele é autoridade. Ele é identidade. Quando você está vestido de alegria, até os demônios reconhecem. Porque eles sabem que você foi restaurado por dentro, que você se levantou, que você não pertence mais à dor. A tristeza pode até tentar te visitar de novo, mas ela não vai mais te encontrar no mesmo lugar. Deus está tirando o peso da alma e colocando veste nova. Veste de quem passou pela noite e sobreviveu. Veste de quem chorou, mas não desistiu. Veste de quem foi tocado pela glória. E essa veste é sua, agora, aqui. E ninguém pode arrancar aquilo que Deus colocou sobre você. Levante-se, mesmo que ainda seja com passos lentos, porque o que você carrega agora é leve, é santo, é cura e vai atrair promessas. Deus não troca roupas por vaidade, Ele troca por identidade, e a sua, a partir de agora, é essa: você foi cingido de alegria. No final do Salmo 30, Davi não pede mais nada. Ele não clama por socorro, não implora por livramento, nem mesmo justifica seus erros. Ele simplesmente agradece. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. E esse para sempre não é promessa vazia. É a decisão de transformar gratidão em estilo de vida. Porque chega um ponto na jornada com Deus em que a gente para de buscar por recompensas e começa a reconhecer o valor da presença dele. Davi entendeu isso. Ele já tinha sido salvo, curado, levantado, restaurado. Agora, o coração dele não estava mais focado no que precisava receber, mas no quanto Deus já havia feito. E essa consciência muda tudo. Gratidão de verdade não vem quando tudo dá certo. Ela vem quando você enxerga Deus atuando, mesmo quando tudo parece dar errado. Ela floresce no caos, ganha forma nas lágrimas e amadurece no silêncio.
É quando o coração para de reclamar pelo que ainda não tem e começa a louvar por tudo que já foi livramento. Mas atenção, gratidão não é conformismo. Não é baixar a cabeça e aceitar tudo com passividade. Gratidão é resistência espiritual. É levantar a voz no meio do vale e dizer: ainda assim eu te louvo. É desafiar a lógica humana com uma alma cheia de fé. É abrir os olhos de manhã, mesmo com problemas, e declarar: obrigado, Deus, porque eu ainda estou aqui. Essa postura assusta o inferno. Porque enquanto o inimigo espera que você desista, você responde com louvor. Enquanto o mundo espera que você reclame, você responde com adoração. E é aí que o ciclo do Salmo 30 se completa. O choro virou alegria, a veste foi trocada e agora o louvor se torna permanente. A gratidão genuína não se cala, ela transborda. Ela se manifesta em gestos simples, em palavras espontâneas, em atitudes generosas. Quem é grato não precisa de aplauso, não vive em busca de reconhecimento, vive em paz, vive leve, vive consciente de que a vida é frágil demais para não reconhecer os milagres diários. Hoje, se você ainda está preso à dor, tudo bem. Mas se já percebeu que Deus te sustentou até aqui, então comece a agradecer, mesmo que baixinho, mesmo que pareça pouco, porque a gratidão abre portas, ela muda atmosferas, ela transforma orações em celebrações. E mais importante, ela atrai a presença de Deus como nenhuma outra coisa. A alma que aprende a agradecer se torna invencível, porque ela não depende das circunstâncias. Ela se alimenta da presença, e essa presença é o que te sustenta, hoje e sempre. Chegamos ao momento mais importante desta jornada, não apenas de escutar, refletir ou entender, mas de se posicionar. Agora é hora de orar, e não uma oração qualquer, é uma declaração. É o momento em que a tua voz se une à voz de milhares de corações espalhados pelo mundo, clamando pelo mesmo Deus, com fé, com sinceridade, com sede de recomeço. Feche os olhos, se puder, silencie tudo ao seu redor. Respire fundo, não importa onde você esteja. Esse lugar agora é altar. A sua voz, mesmo que fraca, vai ecoar no céu. E não se preocupe em dizer as palavras perfeitas. Apenas repita com o coração entregue. O Espírito Santo vai traduzir o que for necessário. Senhor meu Deus, eu clamo a Ti agora. Assim como Davi, eu reconheço que já estive no fundo do poço. Já me vesti de dor, já chorei noites inteiras, já questionei Tua presença, mas hoje eu volto ao centro da Tua vontade. Troca as minhas vestes, tira de mim esse pano de luto, esse peso na alma, essa dor que não passa, e me veste da Tua alegria, me cinge com a Tua paz, me envolve com a Tua presença. Eu declaro com fé, o choro pode durar uma noite, mas a alegria já está vindo. O meu amanhecer está chegando, e não importa o que eu sinta, eu escolho confiar no que o Senhor disse. Toca as áreas que ninguém vê. Cura minhas feridas invisíveis, restaura os pedaços quebrados do meu interior, refaz os caminhos tortos da minha mente e planta em mim uma nova esperança. A partir de hoje, eu escolho viver com gratidão, louvar mesmo quando doer, adorar mesmo sem entender, crer mesmo sem ver. Porque eu sei que o Senhor me ama e que a Tua presença é tudo o que eu preciso. Senhor, que essa oração ecoe além de mim, que ela alcance famílias, vidas, nações, que esta palavra transforme histórias e que esta seja a primeira manhã de muitas em que eu escolho dançar ao invés de lamentar, me alegrar ao invés de murmurar, viver em fé ao invés de viver com medo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por me vestir de novo. Muito obrigado por me levantar outra vez. Muito obrigado por me devolver a alegria. Eu te louvo, hoje e para sempre. Amém. Agora respire, sinta, receba. A veste foi trocada. O céu está em festa. E você não é mais o mesmo.
Conte comigo para continuar essa caminhada e que o Salmo 30 continue ecoando na sua alma como uma canção de vitória.